noite! Quando Deus pede coisas difíceis. Hoje estaríamos começando a Conferência de Mulheres 2020, que foi remarcada para essa data. E as expectativas eram grandes para ter a nossa casa cheia. O Covid-19 está sendo uma coisa difícil e não tem sido fácil para ninguém. Mas agora, nós queremos redirecionar o nosso coração à adoração ao Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 29, 11 e 12, que diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Quão grandioso é o nosso Deus! Nós não podemos imaginar aqui quais são as coisas difíceis que você está vivendo neste momento. Mas o nosso objetivo, além de encerrarmos o tema da Conferência de 2020, é nos levar a pensar que quando Deus pede coisas difíceis, Ele continua no controle. E é com esse coração que nós convidamos a você para adorar conosco, para aprender conosco nessa noite tão especial. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, minhas irmãs. Que saudade de ter cada uma de vocês aqui conosco. Eu quero convidar vocês a louvar ao Senhor conosco, a engrandecer o nome dEle, com duas canções que falam sobre gratidão ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele já fez. Então, cante conosco. Tudo que tens feito,
eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos comprou, somos teus. Muito obrigada, Pai. Que não importa as incertezas que passamos, os sofrimentos, doença, nós podemos ter um lugar seguro que é no Senhor, nos refugiarmos no Senhor, estarmos com o Senhor. Isso nos basta. Muito obrigada. Te pedimos que o Senhor abençoe agora a mensagem que vamos ouvir, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos capacite a aprender e a aplicar a sua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridas irmãs.
quando Deus pede coisas difíceis. Acho que esse desafio na minha vida e na vida de vocês e de tantas outras pessoas, as nossas reações, o que nós pensamos, como fica o nosso coração quando Deus pede coisas difíceis. Realmente, quando me passaram esse tema, eu fiquei extremamente preocupada o que nós poderíamos falar a respeito disso. Quando Deus pede coisas difíceis. Eu tenho certeza que você já enfrentou alguma situação que você considera muito difícil. Talvez não seja difícil para sua amiga, para o seu parente, para outra família, mas na sua vida foi algo muito difícil. Mas também é importante nós observarmos e pensarmos que nem tudo que é difícil, complicado, com maneiras diferentes de se lidar que não seria da maneira que eu gostaria, é importante a gente pensar que às vezes nem sempre coisas difíceis foram colocadas por Deus na nossa vida. Eu creio que algumas coisas difíceis da nossa vida foram situações que nós provocamos. Talvez uma escolha errada, uma decisão precipitada. E aí nós temos que enfrentar dificuldades, sofrer com o resultado, com a consequência das nossas escolhas. Mas também Deus nos põe à prova. Deus nos dá situações nas quais nós devemos lutar e enfrentar para fazer a vontade dele no meio das situações difíceis. Eu estive pensando que há algumas situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia, como filhas de Deus, como cristãs, que nós não paramos para pensar, que são situações extremamente difíceis. Eu queria mencionar para vocês algumas dessas situações. Por exemplo, um mandamento, uma ordem, um princípio do Senhor para a nossa vida. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. 3 desafios aqui. Olha só, para mim são situações difíceis. Alegre-se sempre no Senhor. Será que a gente desenvolve isso na nossa vida? Uma alegria constante, independente de qualquer situação? E ele fala, e eu repito, alegrem-se. Porque o apóstolo sabia que não era fácil e que não é fácil para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Que desafio, mas ele fala para que as pessoas vejam em tudo o que vocês fazem, o quanto vocês são amáveis. Que desafio ser amável em tudo que nós fazemos. Grande desafio para minha vida, sim, situação difícil. Mateus 6:24 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Deus nos pede coisas difíceis, não é mesmo? Não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Acho que principalmente agora estamos vivendo momentos que nós temos nos preocupado com o dia de amanhã. E nós devemos nos planejar, mesmo que nós não tenhamos muito como planejar as coisas, esse momento que nós estamos vivendo. Mas o que está dizendo aqui, e o mandamento, o princípio de Deus para a nossa vida, é que nós não nos preocupemos a ponto de andarmos ansiosos. Todo o tempo perdendo a paz, nos preocupando com o dia de amanhã.
Mas também tem outros desafios. Olha só, Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28 diz assim: Mas a vocês que me ouvem, eu digo, o Senhor Jesus falando, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem vos odeia. É fácil? Será que Deus pede isso para nós e é fácil? Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia, mas não para por aí. Abençoem quem os amaldiçoa. Abençoem quem os amaldiçoa. Queridas, isso é fácil? Para mim é muito difícil. E eu creio que para todas nós, e é por isso que o Senhor Jesus deixou isso bem claro na palavra dele. Ah, mas não fica só aí. Nós temos que ter atitudes. E olha só o que o Senhor Jesus pede. Orem por quem os maltrata. Não basta amar, ter o sentimento. Não basta abençoar o que amaldiçoa, mas fala que é para orar pelos nossos inimigos. Coisas difíceis que o Senhor nos pede. Para mim é coisa difícil. Eu poderia fazer uma lista enorme de coisas difíceis que o nosso Deus nos pede. Nos seus mandamentos, por exemplo, para mim, um dos mais difíceis mandamentos na lei de 10 mandamentos é não matarás. Ah, talvez você fale, não matar, imagina, eu não sou assassino. Mas a lei de Deus é muito mais zelosa do que simplesmente praticar o ato de matar alguém. Fala que se no seu coração você já odiou alguém, você já matou. Realmente, Deus nos pede coisas muito difíceis. Não matarás. Mas eu não podia deixar também de mencionar aquela mulher adúltera que foi trazida diante de Jesus para ser apedrejada. E o Senhor Jesus fala, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E vocês conhecem a história. Foi saindo um por um, porque todos tinham pecado. Mas Jesus se levanta da areia onde ele estava escrevendo. Olha para aquela mulher e diz, mulher, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Coisas difíceis Deus nos pede. Você já parou para pensar quando você confessa os seus pecados? Que o Senhor está falando para você, ok? Vai e não peque mais. Difícil, não é? Não é difícil? Para mim é muito difícil. Mas sabe por que ele pede isso? Porque ele tem uma recomendação para nós, que também não é fácil. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16 diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Ah, queridas, que difícil, não é? Sede santo, porque eu sou santo. É para nós desenvolvermos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa maneira de falar, de fazer, de desenvolver a nossa vida. Desenvolver santidade. Santidade que reflete a pessoa de Deus. Santidade que reflete o caráter de Deus em nós. Sede santo, porque eu sou santo. Às vezes, Deus nos pede realmente coisas difíceis. Sim, ele pede. Mas eu gostaria de lembrar de alguém de quem Deus pediu coisas muito difíceis, através de provas severas, coisas realmente difíceis e inimagináveis para nós. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês lembram o que aconteceu com Jó? Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que tinha uma vida diária com Deus, que orava pelos seus filhos, pedindo perdão dos pecados, caso eles tivessem defraudado, caso eles tivessem descumprido a vontade de Deus, caso eles tivessem pecado, caso eles tivessem
Jó era um homem justo, o mais justo conhecido na época, mas também o mais rico. E a família dele era uma família feliz, eles tinham muitas festas, os filhos, 7 filhos, 3 filhas, faziam festas, convidavam seus amigos, comemoravam. Mas sabe de uma coisa? Você sabe a história. Satanás vem de rodear a terra e fala com Deus. Por isso que ele é assim, por isso que ele é justo. Porque ele tem tudo o que ele quer. Você deu tudo para ele, tira para ver se ele vai continuar sendo um homem íntegro e justo. Você conhece a história. No mesmo dia, ele perdeu bens, muitos bens. Em outro dia, ele perdeu o restante dos seus bens e todos os seus filhos. E Satanás volta para Deus e fala, tá vendo? E Deus fala, ele é um homem reto, íntegro, justo. Ele falou, ah é? Mexe na saúde dele e vê se ele continua sendo reto, íntegro e justo. E vocês sabem a história. Jó foi ferido dos pés à cabeça, da sola dos pés à sua cabeça, com feridas horríveis, purulentas, um sofrimento muito grande. E também ele perdeu o apoio daquela que era a sua companheira, auxiliadora. Ela deu conselho que não era bom. Ela fala para ele, Jó, até quando você vai ficar aí servindo a Deus, sendo justo e íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Minhas queridas, vocês imaginam o sofrimento que esse casal estava passando para essa mulher chegar ao ponto de falar isso para o marido? Mas ele diz, não, nós tivemos o bem de Deus, por que que nós não vamos ter o mal? Deus tirou de Jó todo o conforto da vida dele. Não retirou a sua presença, mas tirou tudo. Deus realmente pediu coisas difíceis. E foi tão difícil que Jó se expressa depois disso tudo. O sofrimento era tão grande que ele expressa a seguinte oração: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá no alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Ai, Jó arrependeu de ter nascido. Jó não queria que tivesse nascido. Tamanho era o seu sofrimento. Tá difícil para você? Tá difícil para mim? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Jó foi exemplo de alguém que sofreu muito e do qual Deus pediu muitas coisas difíceis. E quando Deus nos pede coisas difíceis? E quando Deus pede coisas difíceis? O que você faz? Como eu reajo? Deus respondeu a Jó e aos seus questionamentos, às suas dúvidas tristes a respeito de tudo que estava acontecendo. E nós podemos aprender com a história de Jó, porque Deus veio ao encontro dele. Jó tinha questionamentos, Jó tinha perguntas, ele estava sofrendo demais e Deus vem ao encontro dele e responde. E eu queria ver que quando Deus vem ao nosso encontro, ele tem respostas. E nós temos lembranças na Bíblia. E especificamente nessa história de Jó, eu queria trazer 4 lembranças para que sejam nossas respostas quando Deus pedir coisas difíceis. A primeira delas é: Deus é Deus e nós não. Deus é Deus e eu não sou Deus.
Olha o que Deus diz para Jó no capítulo 38, dos versículos 1 ao 3. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Depois que os amigos vieram, depois que os amigos falaram tantas coisas para Jó, depois que Jó questionou muitas coisas, Deus vem a Jó através de um redemoinho. E ele faz essa pergunta para Jó: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Deus é Deus, nós não somos Deus. Deus é Deus e eu não sou Deus. Por que que às vezes nós nos esquecemos dessa verdade tão fundamental na nossa vida? Dizemos que tememos a Deus, dizemos que confiamos em Deus, mas nos esquecemos que Ele é Deus e Ele faz as coisas do seu jeito, à sua maneira. O meu questionamento para Deus às vezes mostra que eu sei o que é melhor para mim. Ou às vezes mostra que eu acho que sou mais importante ou que não mereço determinadas coisas. Sabe? Quantas vezes você pensa, mas eu fiz tudo certo, mas eu sou consagrada, mas eu leio a Bíblia, mas eu estudo, mas eu tenho procurado fazer do jeito certo. Por que que isso aconteceu comigo? Você já fez essa pergunta? Por que comigo? Por que comigo? E eu aprendi uma resposta quando alguém fala isso para mim. Por que comigo? Eu falo, por quê? Você pode escolher alguém para ser. Você acha que deveria ser com quem? Deus é Deus. E eu não sou. Deus é o único Deus. Deus é sábio. Deus é amoroso. Deus é soberano. Deus é majestoso. Deus está acima de todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Mas nós não somos. Nós não enxergamos lá na frente. O meu questionamento deveria ficar no meu coração e simplesmente clamar a Deus. Deus é Deus e eu não. Por isso, Deus requer minha obediência e não meus questionamentos. Primeira coisa que você tem que lembrar, Deus é Deus e eu não. Segunda coisa, Deus quer minha obediência e não meus questionamentos. Depois de tantas perguntas de Jó e de Deus para Jó, porque Deus faz mais de 70 perguntas para ele, a respeito da soberania de Deus, a respeito da criação, dos astros, do céu, do universo, dos animais. Deus fala muita coisa, depois você lê. Lê Jó, é muito interessante. E ele fala, você sabe quem fez isso? Deus sabia que Jó sabia disso. Mas Deus estava colocando Jó à prova e mostrando quem ele era. Às vezes Deus tem que fazer isso conosco. Mostrar quem ele é, porque nós nos esquecemos de quem ele é. Jó capítulo 40, versículos 1 e 2 diz assim: então o Senhor disse a Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Que difícil ouvir isso de Deus. Que difícil. Eu acho que às vezes Deus está falando isso comigo. Quantas vezes eu fico questionando os desígnios de Deus, a vontade de Deus na minha vida, e esqueço que Ele é Deus e continuo questionando. E chega um momento que Deus fala, Dulce, você ainda quer discutir comigo? Dulce, você ainda quer me mostrar o que é certo? Deus está disposto, sim, a ouvir as nossas queixas, os nossos lamentos, o nosso choro,
Nós lemos o livro de Salmos, o salmista estava sofrendo, estava decepcionado, e ele falava com Deus, e graças a Deus que nós temos a Deus para recorrermos, e falarmos e abrirmos o nosso coração. Uma coisa que me consola é que eu posso falar para Deus uma coisa que Ele já conhece, então eu não preciso ficar... Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Deus já viu o que está no meu coração. O que Ele quer é que eu confesse isso. O que Ele quer é que eu fale com Ele sobre isso. E eu preciso me lembrar disso. É uma boa lembrança para a minha vida. Deus quer a minha obediência e não os meus questionamentos. Eu preciso obedecer e não questionar a soberania de Deus. Eu preciso obedecer e não questionar o plano de Deus. Eu preciso obedecer e não questionar a grandeza, a majestade de Deus. Ah, gente, quantas vezes meus filhos, quando pequenos, aquela fase do porquê, você fala uma coisa, você deve ter experimentado, você que tem filhos. Não pode. Por quê? Por isso. Mas por quê? Por isso. E eu especialmente tinha um que ele gostava de perguntar por quê. Por quê? Por quê? E eu ia dando as razões. Chegou um ponto que eu entendi que eu não podia dar muitas razões. Eu poderia dar 2, 3 razões. E realmente a última razão era porque a mamãe decidiu. Porque eu e o seu pai pensamos assim. Então, você simplesmente obedeça. Eu espero que Deus não tenha que falar isso para mim. Talvez Ele já tenha falado algumas vezes. Dulce, simplesmente obedeça. Raquel, simplesmente obedeça. Gica, simplesmente obedeça. Patrícia, simplesmente obedeça. Não fica me questionando. Faça o que eu estou pedindo. Quando Deus nos pede coisas difíceis, nós precisamos, às vezes, calar a boca. E olha só o que Jó responde ao Senhor depois disso. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como eu poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Em alguns momentos, quando Deus nos pede coisas difíceis, nós temos que chegar nesse ponto. Eu não sou nada. Como eu poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Eu não sei nada. Deus é Deus. Deus quer minha obediência e não meus questionamentos. Mas tem uma terceira verdade, uma terceira lembrança quando Deus nos pede coisas difíceis. Deus não pede de mim nada além do que eu possa dar. Deus não pede de mim nada além do que eu possa dar. Capítulo 42, versículos de 1 a 3 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Que resposta de Jó, reconhecendo que ele não era nada, que Deus é Deus, ele não era nada. Que Deus, ele traz para nós e pede coisas difíceis e que nós temos que simplesmente obedecer, mas que Deus tem os planos dele. Deus tem propósitos em tudo o que ele faz. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos.
quando Deus nos pede coisas difíceis, Ele já tem realizações, planos para a nossa vida. E são planos para a sua glória, planos para a sua honra e glória. E nós ficamos questionando. E nós queremos fazer um plano em cima de um plano. Nós queremos, na linguagem da nossa pandemia, fazer protocolos em cima do plano de Deus. Como se nós conhecêssemos alguma coisa. Mas sabe, fico pensando que isso daí pode trazer mais sofrimento para mim. Quando eu luto com Deus, quando eu resolvo fazer os planos do meu jeito, eu às vezes tomo caminhos que não eram o plano de Deus. Já pensou nisso? E aí, quando Deus nos pede essas coisas difíceis, elas se tornam muito mais difíceis. Além de difíceis, elas se tornam doloridas. Porque eu insisto em fazer do meu jeito. Porque eu acho que eu tenho um plano melhor. Porque eu sou capaz de fazer um protocolo mais seguro do que o plano de Deus. Ah, o plano de Deus nunca vai ser frustrado. Ele vai acontecer. Ele vai se realizar na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa, eu querendo ou não vai ser o protocolo de Deus, o plano de Deus. E ele pode ser menos sofrido se eu deixar que ele cumpra o plano dele na minha vida. Se eu deixar sem anotar lá embaixo de cada página da minha vida qual é o meu desejo. Aquele que eu acho que é melhor do que os planos dele. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 8, e ali Deus está falando com o povo a respeito dos 40 anos que eles passaram lá no deserto. Todo aquele sofrimento, toda aquela situação que eles passaram lá, e Deus está dizendo por que eles não foram direto na terra prometida. Então, Deuteronômio capítulo 8 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Você vai se recordar destes 40 anos que o Senhor te levou pelo deserto. Ele te levou por esse deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ah, peraí, mas então Deus não sabe o que está no meu coração? Sim, Deus sabe tudo que está lá dentro, mas muito mais do que ele saber. Ele quer mostrar para nós o que tem no nosso coração. Nós vamos reagir, nós vamos agir quando Deus pede coisas difíceis de acordo com o que está no nosso coração. E quantas vezes Deus vai nos deixar provas, vai nos pedir situações difíceis. Vamos passar por provações que a gente nunca imaginou passar, porque Ele quer apurar a nossa fé, para nos fazer mais parecidos com Ele, para mostrar a nós mesmas o que tem no nosso coração. Ah, nós mostramos o que tem no nosso coração na hora da dificuldade, na hora da morte de um querido nosso, na hora que eu descubro que eu testei positivo, na hora que o marido perde emprego, na hora que o salário foi reduzido, na hora que você recebe o resultado de um exame e você descobre que tem um tumor maligno, na hora que o filho simplesmente desonra pai e mãe e faz as coisas do jeito dele, nós vamos mostrar o que tem no nosso coração. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus é Deus e eu não. Deus quer minha obediência e não meus questionamentos. Deus não pede nada além do que eu possa dar. Será que você pode repetir
o que Jó fala para Deus? Quando ele entende que Deus tem planos e propósitos em tudo que ele faz? Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. O Senhor perguntou a mim: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia. E como a gente não entende dos planos de Deus, apesar deles estarem escritos. As profecias estão lá, a vontade de Deus está na Bíblia, e às vezes a gente quer fugir dessa vontade. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Você crê nisso? Você crê que Deus, quando te pede coisas difíceis, tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida? Sim, na hora da prova, na hora que Deus me pede coisas difíceis, é complicado acreditar que Ele tem coisas maravilhosas para minha vida. Mas aí eu me lembro que Deus é Deus, que Ele quer simplesmente a minha obediência e não os meus questionamentos. E que os planos dele, Ele não pede nada além do que eu possa dar nos planos dele. Mas a última lembrança que eu quero deixar para nós é: Deus me leva muito mais perto dele do que eu posso imaginar. Quando Deus pede coisas difíceis, Deus me leva muito mais perto dele do que eu possa imaginar. Puxa, se nós olhássemos e víssemos isso, se nós nos apoderássemos dessa verdade que Deus vai me levar muito mais perto dele, nas provas difíceis, na hora que ele pede coisas difíceis, talvez as nossas atitudes seriam muito diferentes daquelas que nós temos normalmente. Olha o que Jó diz no capítulo 40, os versículos 2 a 5. Desculpa, 42, 2 a 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Depois que Jó passa por todas aquelas perdas, depois que Jó ouve aqueles amigos que não falaram o que deveria ter sido falado, a mulher que manda ele amaldiçoar a Deus, depois que ele faz tantas perguntas querendo saber por que ele estava passando por tudo aquilo, depois que ele clama por tudo isso, e aí Deus faz todas aquelas perguntas para ele, e ele entende que ele não é nada e Deus é Deus. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Jó estava muito mais próximo de Deus. Jó estava muito mais seguro da presença de Deus. Ele via Deus. E a gente sabe que isso não é físico, mas são os olhos da nossa alma, do nosso coração, a nossa vida com Deus. Entendendo que Deus é Deus e eu não sou Deus, mas eu posso estar muito mais próxima dele, eu posso passar com menos sofrimento pelas provas difíceis quando eu estou mais perto de Deus. Sabe, eu estava pensando nesse texto e onde ele está no fim do livro de Jó, antes de Jó receber de volta em dobro todos os seus bens, mais 7 filhos, mais 3 filhas,
E agora? Jó tem tudo? Não! Foi antes dele receber tudo isso. Foi ainda quando Jó estava na sua prova difícil, quando Deus ainda estava deixando Jó se coçando, sofrendo, purulento, ouvindo de Deus as exortações, a confrontação. Quando Deus coloca ele em xeque-mate, quem é você, Jó? Jó fala, antes eu te conhecia. Eu conheci. Eu conheço Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo um dia. Talvez você está aí pensando isso. Sim, eu conheço. Mas na hora que Deus pede coisas difíceis, na hora da provação, na hora do sofrimento que vem até nós, nós devemos nos lembrar que Deus vai nos colocar, vai nos trazer mais junto dele. Deus me leva muito mais perto dele do que eu possa imaginar. O foco não está no que ganhamos depois da experiência com coisas ou provas difíceis. O foco não está no que nós ganhamos, seja material, seja vida melhor. O foco não está nisso. O foco está em conhecer a Deus, em estar mais perto de Deus quando Ele nos pede coisas difíceis. Esse é o resultado. Reconhecer que Deus é Deus e eu não. Deus quer minha obediência e não meus questionamentos. Deus não pede nada além do que eu possa dar. Deus me leva muito mais perto dele do que posso imaginar. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Quando Deus te pedir coisas difíceis, lembre-se dessas verdades. Traga a sua memória, traga a sua mente ao seu coração essas lembranças que vão nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Deus te abençoe. Ao profundo do mar, a tua beleza se faz mostrar. No inverno tão frio, ao calor do verão, toda a criação canta a sua canção, declarando: és incrível, indescritível, conheces por nome cada estrela do céu. Deus tão tremendo és, poderoso, glorioso, diante de ti nos prostramos ao reconhecer. Deus tão tremendo és. Comanda os relâmpagos e os trovões, e já determinou todas as estações. Quem projetou o sol e lhe deu o calor, mas os faz esconder nos trazendo frescor. Só
Deus pode. És incrível, indescritível, conheces por nome cada estrela do céu. Deus tão tremendo és, poderoso, glorioso, diante de ti nos prostramos ao reconhecer. Deus tão tremendo és incrível, indescritível, conheces por nome cada estrela do céu. Deus tão tremendo és, poderoso, glorioso, diante de ti nos prostramos ao reconhecer. Deus tão tremendo és, Deus tão tremendo és, Deus tão tremendo és. Boa noite, é um prazer estar com vocês nessa noite de celebração, onde nós ouvimos a palavra. Eu quero agradecer a Dulce, que bondosamente esteve conosco, mesmo à distância. Agradecer a você que veio para cá nessa noite, separou esse tempo na sua casa para participar conosco desse tiragosto do que é a Conferência de Mulheres. Uma conferência tão especial para nós, mas que infelizmente, devido aos tempos difíceis que nós estamos vivendo, ela não aconteceu. Mas o que consola o nosso coração e algo que eu gosto de trazer à minha mente é lembrar que Deus controla todas as coisas. Quando o primeiro vírus, a pessoa pegou o primeiro vírus lá do Covid, a primeira doença, Deus estava lá, Deus estava vendo, nada lhe foge ao controle. E sabe de uma coisa? Ele permite essas coisas para que Ele complete a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. E essa é a nossa esperança, é isso que nos move. E eu peço a você que ore conosco, ore por esse ministério que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Deus tem nos dado o privilégio de falar do Evangelho, de alcançar pessoas. Eu queria pedir para você orar por nós. Nós temos vivido dias difíceis aqui. Financeiramente, temos estado sem entradas, baixamos as nossas despesas, baixamos os nossos custos, mas tem sido um grande desafio. Ore por isso. Se você também quer investir nesse ministério, você pode fazer aqui embaixo. Tem o endereço da conta, você pode entrar no nosso site, também lá você vai encontrar os dados e participar financeiramente. Se Deus tem dado a você, você quer fazer parte desse ministério financeiramente também, você pode fazer isso. Nós contamos com as suas orações e nós contamos com você. Nós queremos aproveitar essa Olha só. oportunidade. Como ter uma conferência sem a nossa linda caneca, E ela não ficou é verdade? linda mesmo, ficou né? linda, não Olha ficou? só. Gente, nós queremos dar a oportunidade para você que está aí na sua casa de adquirir essa linda caneca da conferência. Para você que está colecionando, não é verdade? Para você que Tem algumas que tem todas, né? tem algumas Olha mulheres só. que têm todas as canecas e essa daqui não podia ficar de fora. Então, a gente colocou uma oferta mínima de R$50 por essa caneca nesse ano. Uau, que E joia. assim, você pode também estar investindo com a sua família no ministério aqui do Palavra da Vida Centro-Oeste, lembrar de nós em oração e contribuir para isso. R$50 mais o frete, Mas porque espera aí. tem certeza que essa caneca pode viajar para muitos lugares do Brasil. E o que está escrito aqui? Conferência de Mulheres, quando Deus pede coisas difíceis, 2020, Ele continua no controle. É isso daí, o Senhor continua no controle e você pode ter uma lembrança desse ano que foi difícil, mas que Deus não perdeu o controle. Pegue a sua caneca, faça o pedido, entre conosco para poder ter a caneca e até o ano que vem na Conferência de Mulheres, não é isso aí? Isso mesmo, esperamos todas vocês na Conferência de Mulheres 2021. Muito Um bem. abraço. Tchau, até tchau. mais. Até mais.